Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, nesta sexta-feira, 7 de outubro, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e nesta segunda parte tenho a honra de conversar mais uma vez com o psicólogo Rodrigo Bravin, para poder falar de algo que está diretamente relacionado com o ambiente do qual todos nós brasileiros estamos inseridos já há bastante tempo aqui no nosso país, e você vai saber qual é a temática agora. Na minha primeira pergunta, primeiramente, Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. A honra é minha, o prazer de estar com você aqui. Prazer é todo nosso, Rodrigo. E para poder começar o nosso bate-papo, o Rodrigo está aqui, ele que é psicólogo, e está aqui para poder falar sobre algo que tem acontecido muito no Brasil, não só no Brasil, mas também, claro, em outros países, mas vamos falar de algo que está diretamente ligado com a nossa realidade atual. Rodrigo, quero saber de você, por que as pessoas idolatram figuras políticas? Bom, o ser humano ele tende a idolatrar praticamente tudo que ele tem ali como estar a um patamar acima, né? A gente tem como idolatria endeusar, né? Então, seja político, seja um cantor famoso, seja uma figura pública, as pessoas endeusam aquilo ali, colocam, dão muita atenção. E isso está inerente no ser humano, nasce nele, né? Você pode ver que um bebê endeusa seus pais, e aí isso vai crescendo. Na forma política, de uma forma um pouco diferente das demais. No caso de atores, de jogadores de futebol, é uma ideia de ter notoriedade dessa suposta divindade, né? Já do ato político é que o político possa fazer por ele algo que vá mudar a sua situação, a sua condição de vida, que esteja nos conformes da linha de raciocínio dele, mas, né, tendo como premissa que essa linha de raciocínio dele é generalizada, é prioridade. E sobre algo que também está relacionado a essa questão da idolatria política, e eu acho que é até mais nefasto, recentemente tivemos aí na semana passada um apoiador do ex-presidente Lula matando um apoiador do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Assim como, infelizmente, situações como essa já aconteceram várias vezes neste ano aqui no Brasil. De fato, por conta de um posicionamento político diferente, uma pessoa possui essa capacidade de matar a outra, tirar a vida do próximo? Bom, o ser humano é um ser humano, um ser sem limites, né? Se levado à situação certa, qualquer ser humano ele é capaz de qualquer coisa. Nesse caso aí, é no intuito de defender uma ideia acima de qualquer situação. A gente tem isso visto em várias outras situações. O assassinato do JFK, você vê isso quando você vê o que é chamado de terrorismo para nós, né, mas para muitos lá em outras religiões é um ato entregue ao seu Deus. Então, né, tendo o político ali como o seu ídolo, a sua divindade, de certa forma, que muitos elevam esse político a isso, para ele não está cometendo um crime, né? Ele está defendendo uma ideia, uma opinião e a sua posição. E sobre também uma situação que está relacionada a essa questão da idolatria, quem nunca viu, ouviu de algum amigo, ou de algum colega de trabalho, ou até mesmo de algum parente, que uma determinada pessoa simplesmente cortou todos os vínculos pessoais que tinham com uma outra pessoa por conta de um posicionamento político diferente? Quem é que nunca viu aí uma briga de família no grupo do WhatsApp porque um parente pensa diferente do outro? Isso acontece, e eu queria saber de você por quê. Pessoas que têm o mesmo sangue, são parentes, deixam de conversar uma com a outra por conta de posicionamento político. Bom, aí eu posso te devolver uma pergunta falando assim, por que pessoas de mesmo sangue, de religiões ou crenças diferentes brigam, se desentendem? Porque dois irmãos que são criados dentro da mesma casa, com a mesma educação, com tudo, se desentendem? Porque eles pensam de formas opostas e assim, tem com afinco, né, aquela opinião que é tão dele, que é tão pessoal, né, ele se sente, ao se sentir contrariado, ele começa ali uma rixa pessoal.
né? Existem algumas pessoas que simplesmente compartilham ideias. Tem pessoas que querem impor as suas ideias sobre o outro. Então, aí as divergências começam a acontecer. Quando eu tento impor algo, né, como eu costumo falar assim no português claro, cagar regra na sua vida, né, do que é certo e do que é errado, do que você deve fazer ou não, as coisas começam a dar errado. Porque a sua vida é a sua vida, é você que passa por ela. Você não pode, assim como eu não posso, falar assim com um morador de rua que ele vai votar em X ou Y por causa de uma crença, por causa da nossa realidade. A realidade dele é outra. Sim. E ele vai defender ela da maior maneira que ele achar justa. Claro. Então, por que seria diferente entre famílias do mesmo sangue? Em relação a esse bate-papo, quero deixar claro aqui que nós não estamos invalidando o movimento de uma opção política de uma determinada pessoa. Claro. Cada um tem o direito de poder expressar a sua opinião e de votar em quem quiser. Mas justamente sobre isso, você como psicólogo e tem propriedade para poder falar sobre isso, a partir de qual momento que você como um profissional, e imagino que você também está inserido nesse ambiente das redes sociais, onde essa questão da intolerância política ela tem sido muito exacerbada no Twitter, no Instagram, a partir de qual momento que você percebe que uma pessoa que tem ali o seu posicionamento, a sua ideia, o seu candidato, a partir de qual momento que você já consegue perceber, a partir de quais movimentos você já consegue perceber que ela já está ultrapassando a linha ali de ter um candidato, de ter um posicionamento para poder talvez ser uma pessoa que possui essa questão da intolerância política, de não aceitar um posicionamento diferente? Então, vamos lá. Quando você expressa na sua rede social alguma coisa, a rede social é algo público, né? Então, você também dá o direito que as pessoas comentem, né, as suas publicações. Que você expressou publicamente, você tem que estar disposto a receber um retorno desse público. Sim. Quando esse retorno começa a se tornar agressivo, seja da sua parte, né, que faz o retorno, ou seja da parte de quem postou, né, que vai dar uma contra-resposta, você já está vendo que assim, ela não tá, quem postou não está disposto a ser contrariado, ou então quem está respondendo também não está disposto a ser contrariado. Ele já está partindo para situações, para agressões às vezes verbais, para coisas que vão além da política. Né? O que é a gente discutir política? Ah, tal lei para mim é certa por causa disso, 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 tal é errada por isso, por isso, por isso. Mas aí a partir do momento onde eu começo a falar assim, mas você é burro, mas você é ignorante, poxa, então eu já estou partindo para ofensas pessoais, não tem nada relacionado à lei. Está relacionado, é uma agressão minha para você. Então aí você já vê que a intolerância já está pegando. Às vezes num próprio post, se você vota para X, por favor me exclui, eu não quero ser seu amigo. Então, ou seja, a pessoa é uma pessoa boa até tal dia. O dia que ela começou a pensar diferente, ela é horrível. Sim. Então eu não quero mais ter você no meu círculo de amizade. Levando em consideração que rede social é um círculo de amizade muito amplo, que vai de uma ponta a outra da Terra. Então, é saudável ter esse tipo de situação dentro de si, de nutrir um gosto, uma certa, de fato, uma idolatria, um amor por um personagem político? Isso é saudável? Até mesmo para a saúde mental? Bom, idolatria de nenhum nível, né, a gente tem isso como saudável. Porque é o que eu falo, é o endeusamento de algo ou alguém. Né? Então aí você já parte para... Quando isso deixa de ser assim, já parte para uma coisa mais doente, né? É quando isso já se torna coisas onde você está disposto a fazer, né, coisas além do normal, que é ultrapassar limites, é uma agressão física, psicológica, verbal, qualquer coisa que vai ultrapassar, que vai invadir ou ferir, né, um segundo, terceiro, quarto, pessoa que pensa de uma forma diferente ou que tem um gosto diferente do seu. Então, eu acho que tudo tem um ponto aí que é o limite, né, que a gente fala que o limite do respeito, né, onde o seu começa,
aí acaba a minha liberdade com você. Então, a gente tem que saber se limitar a isso. Está ultrapassando isso? Está ofendendo? Então, começa a repensar aí mais sobre você e menos sobre o político. Além da intolerância política, também existem outros tipos de intolerância. Por exemplo, intolerância religiosa. Você, como um profissional, tem cura? Como resolver essa situação? Isso para além da intolerância política, intolerância religiosa e também, claro, outros tipos de posicionamentos ali tão assim enraizados dentro de uma pessoa, e isso pode acabar sendo prejudicial para a sua própria vida. Tem como solucionar isso? Tem, desde que a pessoa esteja disposta. Eu falo para todo mundo que entra no consultório, e aí com o tempo ela fala, eu queria te agradecer porque graças a você. Eu falei, não, graças a mim não. Graças a você que procurou, a você que estava disposto a mudar. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa identifica um problema e ela está disposta a mudar, ela está disposta a buscar uma solução, aceitar essa solução, né, e trabalhar em cima dela, aí ela consegue. Agora, se ela chega ali com o pé fincado no chão e que aquilo é o certo e que não tem outra opção, pode ser mandado pelo pai, pela mãe, pela avó, isso não vai mudar ela. Ela está perdendo o tempo e o dinheiro dela. Nós vivemos hoje em um país, e aí é claro que é sempre complicado apontar uma região, uma cidade, um estado ou um país como uma localidade ou um local que existe um certo tipo de comportamento que não acontece em outras regiões ou em outros países ao redor do mundo. Mas vamos colocar no ambiente no qual nós estamos inseridos, onde que todo mundo precisa ter opinião sobre tudo. E aí eu estou saindo até um pouco da questão da temática aqui do nosso bate-papo. Todo mundo precisa ter um lado, para qualquer situação, para qualquer assunto. E aí que surge, e aí voltando para o nosso bate-papo, para o nosso assunto central, a questão da polarização. A cabeça do ser humano, ela funciona dessa forma em relação a tomar partido para qualquer coisa na vida, sempre ter um lado para qualquer tipo de situação. Funciona dessa forma? Bom, para muita gente, sim. Vamos lá. Ou você gosta de jiló ou você não gosta. Se você nunca comeu, você não sabe. Sim. Então, parte-se disso. Se você tem estudo, conhecimento, seja esse estudo empírico ou acadêmico, a partir dali você cria a sua própria opinião. Quando você vê alguém caminhando na rua, né, a gente já tem um pré-conceito, que é o conceito que a gente cria baseado no que a gente tem de bagagem. Então, está implícito na gente ter um posicionamento. Agora, a gente pode escolher também não se posicionar. Né? E não se posicionar não quer dizer que é ruim. Quer dizer que você conhece o viés da esquerda, o viés da direita, e não falando politicamente, né? Mas que nenhum dos dois te interessa o suficiente a ponto de você demandar energia para poder estar ali falando sobre aquilo, debatendo. Você quer deixar fluir mais um pouco, vamos dizer assim, ter mais estudo sobre o assunto, ter mais conhecimento sobre o assunto para aí depois falar a respeito. Mas a polarização ela é muito boa, ela é muito positiva, porque ela gera, de certa forma, tem um confronto ruim e tem um confronto produtivo. O confronto produtivo é aquele que leva a gente à evolução, porque senão a gente acomoda. Né? Por que a gente tem uma disputa entre Android e Apple? Porque está sempre um ali tentando superar o outro. Se tivesse só uma marca, não tinha isso, a gente tinha que engolir o que tem. Então o confronto em si, a polarização, eu vejo ela mais como positiva do que negativa. Ela força com que as coisas evoluam, porque a gente não fique na mesmice. Rodrigo, obrigado mais uma vez por estar aqui falando de um assunto tão importante que está tão diretamente ligado com a situação momentânea em que todos nós brasileiros estamos inseridos. E é sempre muito importante ter uma ideia e trocar uma conversa com quem entende do assunto, com quem é profissional da área da psicologia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, o prazer é meu. E aí, vamos lá, né? Dia 30, estaremos todos lá para votar com e fazer certeza. A nossa parte. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui.
No domingo, o Atlético receberá a equipe do Ceará no Mineirão a partir das 18 horas. Atlético que vem numa sequência positiva, 2 vitórias consecutivas diante de 2 bons adversários, Fluminense no último sábado e o Santos nessa quarta-feira. O Atlético que agora vai ter um adversário um pouco mais tranquilo em relação às últimas 3 rodadas, já que na semana passada, por exemplo, o Atlético encarou o líder Palmeiras e terá esse confronto contra a equipe do Ceará justamente para poder tentar conseguir mais uma vitória e estabelecer, de fato, essa sequência positiva de resultados. Galo, que contará mais uma vez com a força de seu elenco, ainda não se sabe se Hulk vai para a partida, afinal de contas, no jogo contra a equipe do Santos, na última quarta-feira, ele sentiu a panturrilha e ele que já vem de uma lesão nessa mesma região, vamos aguardar para a gente poder saber se o Hulk conseguirá ir a campo na partida de domingo, mas o fato é que o Atlético em casa, Mineirão, com um público interessante, tem tudo aí para poder conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Quem estará na Série A do ano que vem, mas ainda tem jogos a fazer na Série B deste ano, é o Cruzeiro, que após o empate diante de muita festa com o seu torcedor contra a equipe do Ituano, o Cruzeiro tem agora um compromisso fora de casa, contra a equipe do Sport, às 4 horas da tarde, também no domingo, lá na Ilha do Retiro, um duelo onde o Cruzeiro vai mais uma vez ir a campo para poder estabelecer mais algum tipo de recorde nesta temporada. Afinal de contas, Cruzeiro que já garantiu acesso, campeão da Série B e tem esse compromisso contra a equipe do Sport para poder tentar estabelecer mais aí uma meta batida dentro da competição. Diferentemente do Sport, que ainda neste momento está na luta por uma vaga ao acesso da Série A de 2023. Portanto, teremos aí de um lado uma equipe que vai com a faca nos dentes e uma outra que já está muito tranquila e obrigado, só esperando a Copa do Mundo, só esperando o Natal e o Ano Novo, que é a equipe do Cruzeiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, obrigado por toda a audiência durante toda esta semana e volto na próxima segunda-feira. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda. Até mais!